Morava em um casebre humilde em uma vila bem distante, um jovem menino e sua família, chamado Kelvin. Sua condição de vida o tornava um simples menino como na maioria desses que moram em lugares assim, cercados por montanhas, colinas, florestas, campos e riachos ao redor. Uma criança com um sentimento puro e gentil. Desde pequeno esse jovem trabalhava muito, pois ele vivia com sua avó e mais um irmão menor. Ele tinha sempre um trabalho a fazer devido a sua avó já idosa não ter muito vigor físico para algumas tarefas diárias, então ele era o que mais trabalhava em casa. Kelvin não se queixava das tarefas que recebia ou fazia, pois desde de novo quando a sua mãe era viva ele o ajudava muito, feliz e contente. Em sua casa, nos fundos existia uma cisterna de água que deveria ser cheia todos os dias, onde a água vazava para um poço raso. Então ele caminhava por longas distâncias até o riacho mais próximo. Isso era muito importante para a família, pois, se faltasse água, causava transtornos em sua casa. Essa tarefa acabou virando um trabalho, que era especial e diário. Ele transportava aquela água desse riacho longínquo até sua casa, que ficava no alto da montanha. Ele era um menino notável, herdou de sua mãe grandes habilidades. Sua mãe era oleira e fazia vasos maravilhosos de fino trato. Assim Kelvin se apaixonou pelo que sua mãe fazia. As pessoas vinham de longas caminhadas para encomendar e comprar os seus artefatos de barro e seus vasos de fino trato. Kelvin então guardava com ele coleções e coleções desses vasos. Para que vocês tenham uma noção e compreendam como são esses vasos de carregar água, basta imaginar o quão reforçados eles devem ser para carregar água. Eles possuem alças reforçadas, bojo e fundo firme, para ser usados com varões fortes de madeira que se coloca nos ombros. Diante dessa imensa coleção de vasos, ele podia escolher à vontade qual ele queria trabalhar no dia a dia de sua tarefa. Guardado pelo tempo, ainda existiam vasos com sua queima da fornalha frágil e crua. Houve um momento muito especial e de amor. Sua mãe fez um vaso e lhe deu de presente, pedindo que ele o tratasse com muito carinho. Entretanto, Kelvin não o usava pelo carinho que ele tinha e o apego àquele vaso, e foi passando o tempo e o objeto ficou esquecido. Notava-se que aquele era um vaso não dotado de tanta beleza, era feio para todos, mas para aquele jovem era a coisa mais linda do mundo. Kelvin não menosprezava os outros vasos de sua coleção, porém, como sua preferência atual era aquela peça, ele andava feliz e contente com ele, para lá e para cá, para cima e para baixo. Um dia sua avó fez um pedido especial ao jovem, que ele pegasse uma quantidade cada vez mais de água para encher um outro reservatório de água. Kelvin não achou ruim, em momento algum. Foi imediatamente ao velho riacho abaixo da montanha, e encheu os vasos e veio sorridente cantando. Esse jovem é um daquele jovem menino especial. Seu coração era enorme e transbordava amor espontaneamente, e todos gostavam dele. Sua avó se alegrava com aquele gesto de solidariedade familiar, e o elogiava sempre. Entretanto, começou a notar que suas idas e vindas estavam cada vez mais contínuas, e isso porque ao olhar sempre para o reservatório percebeu que estava demorando a encher completamente. Mas Kelvin não se dava conta dessas suas idas e vindas constantes. Ele queria era fazer o seu trabalho, para agradar sua avó. Sua avó o chamou na varanda e disse: "Meu neto, você não percebeu que estás trabalhando além da conta?" E ele disse: "Não, vovô." Porém, nos dias subsequentes, indo ao riacho e enchendo os vasos, pensou no que sua avó havia lhe dito. Então, ele passou a observar e notou com mais calma que pendia o peso de um dos vasos para o seu lado esquerdo, mas continuou aquele longo percurso. Olhando, viu que do seu lado direito estava o seu querido vaso, sendo justamente o seu vaso de estimação que sua mãe lhe dera,
o qual ele mais gostava e que deixou guardado no galpão por longo tempo. Intrigado, viu que algo estava errado, mas passava despercebido aquele fato, pela tarefa que tinha a ser feita. Chegando em casa, baixou o suporte que sustentava os vasos e olhou para eles. Notou o seu vaso querido estava com pequenas gotas de água saindo dele. Era fissura e ficou muito triste, mas não demonstrou. Ele não estava triste pelas perdas das águas por esses longo tempo carregada, mas ele estava triste porque ele amava aquele vaso. Assim passou sua mãozinha de um jovem no bojo e, deslizando para o fundo do vaso, viu de onde vinha a fissura e percebeu. Entretanto, ele sabia que toda a sua enorme variedade de vasos, todos cumpririam o seu papel de carregar água. O jovem, calmamente, após fazer essa minuciosa procura da fissura, olhou para o seu vaso e notou que ele ficou triste. Sabemos que tudo tem sua essência e que tudo é dotado de sentimentos. Ele pegou o vaso, o aproximou do peito, fazendo carinho, e disse: "Ó, meu amigo, você representa mais do que um simples vaso. Você é mais do que isso, representa para mim algo perfeito e belo, então não me importa, eu continuarei a carregá-lo de cima para baixo tantas vezes forem necessárias." Daí em diante, aquele jovem começou a perceber que antes algumas pessoas olhavam para ele com soberba, e resmungavam entre si: como pode ele andar com um vaso feio com fissura tão marcante, tendo tantos em sua casa que sua mãe deixou? No entanto, não tinha a menor validade o que pensava aquelas pessoas. Ele viu o imperfeito como beleza. Com isso, ele descobriu o porquê da demora de encher o vasilhame que sua avó tinha percebido. Seu trabalho não diminuiu, pelo contrário, agora ele ia com mais alegria e disposição ao vale no leito do rio pegar mais água. Ele enchia aquele vaso com mais vontade e passou a olhar e conversar com os dois vasos mais do que nunca, porém, a atenção era para o vaso feio da fissura. Isso foi por um longo tempo, e ele, com um sentido de observador, viu que aquele defeito de deixar fugir pequenas gotas de água deixavam o solo molhado e úmido, causavam uma trilha pelo caminho. Nessa trilha fez com que nascessem pequenos brotos, e desses pequenos brotos uma grande quantidade enorme de flores. E as flores se multiplicavam, formando exuberantes pomares coloridos pelo caminho. O jovem percebeu a importância do elogio e que, embora outros vasos poderiam fazer o mesmo papel, todos tinham importância e a utilidade. Ele viu que aquele vaso fez algo extremamente benéfico, transformando aquele pequeno caminho que tantas pessoas utilizavam em uma perfeição sem tamanho. Percebeu também que todos nós temos vasos perfeitos e outros com imperfeições, e que nossas fissuras são as oportunidades de vermos a beleza brotar em nós e nos outros. Os nossos defeitos nos permitem perceber que os outros nos veem como um espelho e que é preciso correções. Aquela pequena cidade começou a ficar sendo conhecida como a cidade das flores belas, e começaram a chegar pessoas de todos os cantos, atraindo visitantes diversos para ver no que se transformou. Aquele jovem despretensioso que andava para cima e para baixo com dois vasos e um travessão nas costas carregando água, deixou um legado ensinando para as pessoas a aceitar e valorizar todos, não importando quão defeitos se tenha. Lembre-se que muitos olharam para aqueles recipientes como um mero portador de água e não na visão de um símbolo de esperança, de transformação e amor. Com tantas pessoas chegando e saindo, ele acabou sendo procurado por todos. Seu humilde casebre e sua família passaram a ser importante do lugar. O vaso tornou a simbologia da vida ao longo do caminho e do tempo. As coisas foram acontecendo. Apegado ao vaso, relutou em tomar a decisão de colocá-lo com as plantas colhidas pelo caminho em um pedestal no centro da praça daquela pequena cidade. Todos os visitantes ou não que ali chegavam o regavam com sentimento de amor,
exatamente como o menino tinha. Os dias foram se passando e foi formando um imenso pomar que florescia pelo amor perfeito de cada um. Nós somos assim, nos apegamos a objetos e pessoas, cultivamos nossos defeitos, reparamos os dos outros, então, precisamos ser cutucado e ver para crer. Espero que tenha gostado dessa história, que façamos uma reflexão sobre ela nos tempos atuais. Não deixe de dar o seu like, se inscreva e compartilhe, só assim o YouTube recomendará nosso canal. Fique com Deus. Amém. Gratidão.